Oi, gente, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, um belo passando aqui, né? Nesse dia de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra da parte de Deus para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? A palavra que eu quero compartilhar é uma palavra muito conhecida da amada igreja. Essa palavra ela é uma palavra que ela é muito conhecida, que se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, que vai dizer que uma certa mulher, ela tinha um marido, e o marido era discípulo de Eliseu. O fato é que essa mulher, ela vai buscar o profeta porque havia uma situação que precisava ser resolvida dentro da sua casa. Havia uma pendência que precisava ser resolvida dentro do lar dela. Havia uma problemática que estava dentro da casa dela, no seio familiar dela, que precisava ser resolvido. E o que me chama a atenção nesse texto é que essa mulher, ela não ficou em casa chorando, lamuriando, lamentando em uma situação conformista, chorando em um sentimento de autocomiseração. Mas essa mulher, frente a um grande desafio, e eu falo aqui para mulheres, para pessoas que estão enfrentando grandes desafios dentro da sua casa. Eu estou falando aqui para pessoas que têm enfrentado uma grande adversidade dentro do seu lar. E as maiores batalhas, os maiores enfrentamentos, as maiores adversidades, os maiores desafios são muitas das vezes enfrentados dentro de um seio, de um contexto familiar. E tem pessoas aqui que estão passando por isso, tem pessoas aqui que estão enfrentando uma situação de um grande desafio, não é fora, mas é dentro do seu lar, da sua casa. Irmãs, interessante observar que Deus, quando me deu esse texto, eu quero me reportar para pessoas aqui nesse vídeo, para você que parou aqui, são pessoas que têm enfrentado uma situação de dívida, e dívida esta financeira. Se você está enfrentando um grande desafio financeiro, se há uma dívida que você precisa pagar, se há algo que você precisa resolver, um boleto que você precisa pagar, ou então uma dívida de uma casa, eu não sei. O fato é que esse vídeo são para pessoas que têm enfrentado uma situação de dívida, e dívida esta financeira. Essa dívida, ela é uma dívida, existem várias dívidas, irmã Raquel, existem várias dívidas, tipos de dívidas, existe. Mas esse vídeo aqui, ele é endereçado, ele é direcionado para pessoas que estão passando por dívidas no campo financeiro e que há uma dívida que precisa ser solucionada. Mas fica aí até o final, porque Deus, ele tem uma palavra. Se você está enfrentando uma dívida financeira, esse vídeo é para você, é para mim, é para todos nós. Mas veja bem essa situação, ou alguma dificuldade financeira, é para cada um de nós, né? Então, irmãs, o fato é que essa mulher, ela não ficou em casa chorando, lamuriando. Tem pessoas que só ficam, né, naquele sentimento de autocomiseração.
de piedade. Irmã Raquel, desse jeito, dessa forma. Só fica naquele sentimento, né, de piedade. E Deus não te chamou para isso. E sabe, irmãs, que o sentimento de autopiedade, de autocomiseração, ele é pecado. E vou mais a fundo, ele é idolatria. Como assim, irmã Raquel? Idolatria é algo que você fica ali remoendo, você fica ali venerando, você fica ali, né, trazendo à baila, você fica ali colocando aquele algo, alguma coisa, algum sentimento diante de você e fica ali, ó, né? Fica ali cortejando aquilo, fica aquilo dali remoendo. Isso é idolatria. Idolatria é um conceito extensivo. Muitas das vezes nós achamos que é somente se prostrar diante de uma imagem. Não. Tudo aquilo que faz você se prostrar, você está sendo idólatra. Deus não te chamou para se prostrar diante das adversidades da vida. Deus não te chamou para você se prostrar diante de um sentimento de autocomiseração, de ter pena de si mesmo. Mas essa mulher, ela se levantou e ela foi atrás da pessoa certa. E você hoje vai se levantar dessa cama, vai se levantar dessa condição e vai até a pessoa certa. A pessoa que esta mulher ela foi o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele era um homem de Deus. O profeta Eliseu, ele era um homem que ele tinha contato com Deus. O profeta Eliseu, ele era um homem segundo o coração de Deus. O profeta Eliseu, o que ele falava, acontecia. Existem ainda pessoas assim na nossa realidade. São poucas, mas ainda existem. Essa mulher, amada igreja, ela foi atrás do profeta. E hoje é o dia que você vai atrás de Jesus de Nazaré. Levanta. Deus não te chamou para você ficar em uma situação conformista. Assim como a mulher de Mateus capítulo 15, que saíra das cercanias de Tiro e Sidom e foi atrás do milagre. Você vai atrás do teu milagre. Ela foi até o profeta olhou, o profeta ouviu e ela vai dizer ali toda a sua problemática, porque ela estava com uma dívida muito grande, ela tinha 2 filhos, o marido dela havia morrido. Essa mulher, ela devia estar muito entristecida, arrasada, muito entristecida, porque o homem, nessa época, e ainda hoje, ele é o provedor. O homem, ele é o provedor. O homem, a figura masculina, ela foi criada para ser o provedor, para trazer o sustento e o alimento para a sua casa. Então a falta de um homem era muito ruim. Sabemos que hoje, no contexto que nós vivemos, dependendo de cada contexto familiar, a mulher ela tem exercido esse papel. Mas originalmente esse papel não é feminino, viu? Não é. Não é e não foi originalmente. Porém, em cada contexto, cada necessidade, a mulher ali, ela, né, precisa ir atrás do alimento para ela e para a sua prole, seus filhos. E essa mulher aqui, ela foi desesperada porque havia uma dívida e os credores foram até ela para que ela pagasse a dívida. Os credores, irmãs, os credores, eles são frios. Os credores, os olhos deles estão voltados somente para os juros. Os credores, eles só querem saber dos lucros, dos juros, dos benefícios. Os credores não têm misericórdia, os credores não têm piedade, mas os credores, eles querem os juros sobre juros e sobre juros e sobre juros. Os credores, os banqueiros, né?
Você vê que um dia de fatura que você deixa de pagar no cartão de crédito são quantos por cento? 400%. Porque eles vivem desses juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. E chega a ser algo maligno, porque na lei mosaica vai dizer que há um limite até nos juros, né? Há um limite, irmã Raquel, há um limite. Então você vê que é algo que distorce, né, para escravizar a pessoa. Mas essa mulher, ela tomou uma atitude, foi atrás da pessoa certa. E esse é o dia que você vai até a pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus de Nazaré. A pessoa certa é aos pés da cruz. A pessoa certa, aleluia, é você se dobrar em oração e pedir e clamar ao Senhor para que essa dívida, para que essa situação, ela seja resolvida, e ela vai ser resolvida em nome de Jesus. Mas ela foi. Chegou lá, o profeta até pensou, né? Mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Ele até pensou, né? Mas essa mulher veio aqui, mas o que eu tenho a ver com isso? E aí Eliseu vai perguntar a ela, o que você tem? E ela vai falar, tua serva não tem nada. Mães, Deus nunca vai fazer nada do nada. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que Deus coloca nas nossas mãos. Deus nunca vai fazer nada do nada. Sempre tem alguma coisa que Deus coloca nas nossas mãos. Deus nunca deixa ninguém de mãos vazias. Por mais pequeno que seja, por mais insignificante que seja, por menor que seja, é esse pouco que você, quando coloca nas mãos de Deus, Ele realiza o milagre da multiplicação. O Deus que nós servimos é Deus do grande, mas também é o Deus das coisas pequenas. O Deus que nós servimos é o Deus das coisas grandes, mas também é o Deus das coisas pequenas. Irmãs, ela saiu e ela foi. Eu não tenho nada, não, peraí, eu tenho uma pequena botija de azeite. E ali o profeta vai dar uma orientação. Aquele que tinha contato, aquele que tinha experiência, aquele que tinha envergadura espiritual, aquele que conhecia Deus na profundidade, na intimidade, ele vai lhe dar um direcionamento. E aqui que está a chave, aqui que está o segredo. Qual é a chave, irmã Raquel? Qual que é o segredo? Está na obediência. Mães, obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência atrai a bênção de Deus. Às vezes eu fico observando, né? Tem pessoas aqui que falam, que deixam seus comentários, eu quero agradecer. Mas tem pessoas, irmãs, que às vezes pedem uma direção, um direcionamento, seja aqui ou na vida, né? Seja aqui no canal ou na vida. E ali você passa uma direção, um direcionamento e a pessoa não faz. Ah, mas não resolveu, você fez? Ah, não, esqueci. Como que Deus vai agir? E o profeta ali, ele vai dar um direcionamento. O profeta ali, ele vai dar uma direção. O profeta ali, ele vai dar uma palavra. E ela seguiu, ela obedeceu. Vai, pede vasos emprestados e não volte, e volte com esses vasos. Entra na tua casa, fecha a porta da tua casa. E pega um pouco de azeite e deita sobre os vasos. Irmãs, grandes milagres são realizados de portas fechadas. Grandes milagres são feitos e são realizados de portas fechadas. Jesus, ele vai dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque teu pai que está em secreto,
ele te ouvirá. Grandes milagres são feitos também na presença de multidões, como Jesus ele realizou grandes milagres na multidão e com a multidão, mas grandes milagres também são feitos de portas fechadas. Existem algumas portas da nossa vida, da nossa intimidade, do nosso recinto secreto com Deus que precisam, irmãs, serem fechadas. Né? O teu contato, a tua comunhão, o teu segredo com Deus, você não pode ficar contando para todo mundo, não. Vou até mais além, irmãs, certos testemunhos, certas situações, não é bom que fique, né, propagando, não, até para não despertar, a não sei que Deus te autorize. Então receba essa palavra, ela foi lá e ela obedeceu. E ali ela foi deitando azeite naquelas vasilhas, foi deitando azeite. E quanto mais tinham vasilhas, quanto mais tinham as possibilidades, quanto maiores eram as possibilidades do que ela tinha de reserva, mais o azeite ele aumentava, mais o azeite se multiplicava. E ela, de uma endividada, ela virou empresária, porque o profeta vai dizer para ela: vai, vende o azeite, aleluia, paga a tua dívida e vivei do resto. Sabe o que é você abrir uma loja, você abrir um comércio, pagar a sua dívida com o rendimento daquele comércio, e depois você viver daquele comércio dessa forma, desse jeito. E é assim que Deus vai fazer na tua vida, amém? Que Deus abençoe, paz.